estado do Rio registra um aumento de 10% no número de doadores de órgãos, o que supera a expectativa para o ano de 2023. Bruna Carvalho. Olá, no Jornal do Rio Entrevista de hoje a gente vai falar sobre transplantes e por isso eu recebo aqui o coordenador do RJ Transplantes, Alexandre Calduro. Tudo bem? Tudo bem, Bruna. Agradeço aí o Grupo Bandeirantes pela oportunidade de falar de um tema que está muito em voga, né? Todo mundo falando sobre doação de órgãos e a gente está aqui para esclarecer as dúvidas. Eu queria começar logo te perguntando como é que está a situação do Rio de Janeiro em relação aos outros estados quando a gente fala de transplantes. Bem, o Rio de Janeiro vem vivenciando um aumento progressivo, né, no número de doação de órgãos. A gente tinha um recorde em 2019 com 309 doações, né, de doadores, né? E o ano passado a gente já foi para 349 e esse ano a gente também vivencia um aumento em torno de 10% no número de doadores no nosso recorde histórico. Então isso mostra que a população fluminense entende bem sobre a importância da doação de órgãos e, felizmente, as famílias dos doadores têm dito mais sim do que não à doação. Quais são os tipos de doadores? Quais são os órgãos que podem ser doados? Essa pergunta é muito boa, porque nós temos, assim, tecnicamente falando, né, o doador de morte encefálica, que é aquele doador que sofreu um traumatismo grave, às vezes um ferimento por uma arma de fogo, uma queda, e tem um trauma craniano, né, ou secundário um derrame, né, cerebral, e essa pessoa, devido ao agravamento da doença, ela perde as funções cerebrais, né? Então, todas as funções cerebrais são perdidas e, através do exame médico e de exames confirmatórios, né, que medem a atividade elétrica cerebral ou o fluxo de sangue cerebral, a gente determina o diagnóstico de morte encefálica, né? Então, quando não tem sangue chegando no cérebro e o cérebro não tem atividade elétrica, é considerado morte encefálica. E a partir daí, a pessoa pode se tornar um doador ou não, a depender do consentimento familiar. O outro tipo de doador é o doador de coração parado, né? Ou seja, aquele doador onde o coração já parou, ou seja, ele está numa morte, vamos dizer assim, mais explicável, né? Uma morte mais assim entendida, e esse doador ele serve muito para doação de tecidos, né? O que são tecidos? A córnea, né? Ou seja, a córnea é um tecido que tem uma demanda muito grande no estado, o estado tem uma fila de córnea que precisa ser atendida, mas também há outros tecidos, como pele, para atender grandes queimados, pessoas que precisam fazer cirurgias plásticas reparadoras, né? E ossos, né? E também músculos, né? A gente pode transplantar parte de músculos, tendões, ossos, pele e córnea desse doador específico de coração parado. E a gente pensa sempre no doador, a pessoa que já está sem atividade cerebral ou de fato já em óbito, mas existem alguns órgãos que as pessoas também podem doar em vida, né? Existe esse tipo de doação também. Sim, existe a doação entre vivos, que ela respeita um trâmite muito específico, né? Os órgãos que são doados em vidas, assim, tecnicamente falando, pode ser o rim, o fígado e também parte do pulmão pode ser doado em vida, né? Mas é uma doação que ela corresponde a uma pequena parcela das doações. A maior demanda é de doações de doadores de morte encefálica ou de coração parado. E para a pessoa se colocar essa situação de que ela quer ser uma doadora, como é que funciona isso? Aqui no Brasil nós não temos um arcabouço legal, né, uma lei que determine uma doação presumida, ou seja, a pessoa vai num local e fala, eu quero ser doador de órgãos. Isso não tem validade legal. A validade legal é o consentimento da família. Então, o mais importante é que você diga para o seu familiar que você é um doador de órgãos, para que naquele momento de luto, né, do familiar, ele possa praticar esse ato de amor, né, esse ato altruísta de poder doar algo para beneficiar pessoas que estão sofrendo e precisam de um transplante de órgãos. A gente viu recentemente, né, 2 casos que as pessoas acabaram debatendo muito. Um foi do MC Marcinho, que ele chegou a entrar na fila, mas por conta das condições de saúde ele não conseguiu avançar
para fazer um transplante e recentemente também do Faustão, que conseguiu fazer esse transplante. Aí começou uma discussão muito em cima da fila. Como é que funciona essa fila para receber um órgão? A fila de transplante de órgãos, ela existe no Brasil, né? Ela é controlada pelo Sistema Nacional de Transplante através de uma plataforma eletrônica, tá? A fila garante a transparência, a justiça, a equidade do sistema, ou seja, que as oportunidades para receber um órgão sejam distribuídas igualmente entre todos, né? E existem alguns critérios para que você que estabeleça a sua ordem ou a distribuição do órgão para aquela pessoa. Então, que critérios são esses? O primeiro critério é de compatibilidade. O órgão tem que ser do tipo sanguíneo compatível com aquela pessoa que vai receber. A outra compatibilidade é de tamanho. Não dá para pegar um órgão de um adulto de 80 quilos e colocar num bebê de 10 quilos. Então precisa ter o tamanho também. E o outro critério que foi muito debatido, né, aí, recentemente, é o critério de gravidade. Né? E a gravidade, ela se explica, ela traz justiça para o sistema, porque aquela pessoa que está com a sua vida em risco, ela deveria estar na frente daqueles que estão em casa aguardando por um transplante. Então, o critério de gravidade também ele é respeitado no Sistema Nacional de Transplantes. E como é que funciona assim? Vocês fizeram alguns investimentos, né? Inclusive existe um helicóptero, né, que é destinado para fazer esse tipo de transporte desses órgãos, mas num caso como esse, essa fila que a gente está falando tem um âmbito assim nacional? Existe uma ligação de levar um órgão para um determinado local, que se tem uma notícia de que existe alguém com mais urgência e aqui tem uma outra situação? Existe essa troca? O que acontece, né? O doador do Rio de Janeiro, ele vai preferencialmente para o receptor do Rio de Janeiro. Então, essa distribuição do órgão ela é feita de maneira regionalizada. No entanto, se aquele órgão não tem nenhum receptor no estado, ele é disponibilizado nacionalmente e respeitada a ordem na fila também, né? A ordem e todos os critérios que eu mencionei antes. Então, o que acontece é, por exemplo, tem uma criança necessitando de um coração aqui no Rio de Janeiro e surge um doador no Paraná. Se no Paraná não tiver nenhuma criança, esse órgão vai ser disponibilizado nacionalmente. Se a criança do Rio tiver na colocação para receber, nós vamos lá buscar no Paraná, né? E, obviamente, como você falou, existe uma logística necessária para que o transporte de órgãos seja feita de maneira segura e rápida, né? Então, hoje, o estado do Rio de Janeiro, eu digo isso com muito orgulho, a gente é o estado que certamente tem uma estrutura para captar órgãos muito rápida. A gente tem um helicóptero da saúde que faz, entre outros trabalhos, o trabalho de transporte de órgãos, e temos toda a logística e profissionais muito capacitados para entregar à população um serviço de alta qualidade. E nas ações que vocês fazem, o que vocês percebem? Por que ainda existe uma resistência de algumas pessoas? O que as pessoas colocam, ou as famílias colocam às vezes num hospital no momento que alguém vai fazer essa abordagem para perguntar se tem essa disponibilidade de doar? O que vocês acham que tem sido um empecilho? Existem alguns fantasmas, né, que estão na cabeça das pessoas e que é importante esse momento aqui para a gente poder elucidá-los, né? Um deles que a gente é muito questionado é que, mas se eu falar que é doador, será que vão cuidar direito do meu familiar que está lá numa emergência, na terapia intensiva? Mensagem muito clara, em primeiro lugar, ninguém vira doador ou nenhuma família será abordada sobre doação de órgãos se não tiver o diagnóstico de morte encefálica. Então não é porque você está numa emergência que você vai ser abordado sobre doação. A abordagem da doação, e isso a Secretaria de Saúde tem uma preocupação muito grande, é de capacitar aquele profissional de saúde que está lá na emergência, na terapia intensiva, para que faça a abordagem da maneira mais humana possível, respeitando os valores, os princípios, religião daquela família, e que seja feita só após o diagnóstico confirmado de morte encefálica, de morte cerebral. Antes, ninguém é doador. Antes, todo mundo vai receber todos os cuidados necessários e que, infelizmente, se o diagnóstico de morte encefálica se confirmar,
aí sim a família é abordada e perguntada a respeito se aceita ou não a doação. Bom, a gente vai encerrar, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para reforçar a importância para quem estiver nos assistindo, né, em relação a essa preocupação, alguém que não se sente confortável ainda para declarar isso para sua família, principalmente agora que está chegando o dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Queria que você deixasse essa mensagem para nós. Eu queria convidar todas as famílias, pessoas a discutirem isso na casa de vocês, porque hoje a gente às vezes não vê a importância disso, mas amanhã às vezes tem um familiar que possa precisar de um órgão, né? Então discuta com a sua família, tenta colher o maior número de informações possíveis, porque certamente a doação de órgãos ela traz uma paz naquele momento triste, né? De saber que você, naquele momento triste, você pode ajudar tantas outras pessoas que estão sofrendo de uma doença crônica e que certamente o transplante vai modificar a vida dessas pessoas para muito melhor, vai dando qualidade de vida e aumento de vida para essas pessoas. Então, doe órgãos, doe vida, isso é um ato de amor, isso é um ato de uma benevolência, né, incrível, e nós como sociedade podemos colaborar, né, com os outros e isso fazer uma sociedade melhor. Então, doe órgãos, doe vida. Alexandre, muito obrigada. Queria agradecer você aqui a participação do Jornal do Rio Entrevista. Eu que agradeço, Bruna. Muito obrigado pela oportunidade.